Meu nome é Gabriel Wolff, tenho 29 anos, né? Passei a atuar como árbitro de futsal em 2019. Anteriormente eu atuava como árbitro assistente no campo. Nossa, então sua trajetória começou no campo e depois que você veio pro. Isso, até 2018 eu atuava no campo, né? E em 2019 que eu migrei para futsal. E hoje em dia é só futsal. Hoje em dia é só futsal. Geralmente, né, cara, como diz Skank, digamos assim, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, mas agora um árbitro, é mais raro de ver. Como é que é essa relação, como é que a arbitragem entrou na sua vida? A arbitragem, eu falo que todo árbitro é um jogador frustrado, né? Mas é um cara apaixonado pelo esporte que não quis sair de dentro do campo, da quadra, né? E ficou. Eu entrei na arbitragem com 17 anos. Com 15 eu vi que a bola já não ia dar mais. Com 17 anos eu já comecei a apitar na liga local. Com 18 eu já fui fazer curso da federação profissional e estou aí até hoje. Então, desde novo, além de você já escolher, você já buscou também se profissionalizar. E onde você é lá, foi fácil? Como é que foi esse processo? Na verdade, eu morava em Assis, né, no estado de São Paulo. Eu fui para Curitiba estudar 1 ano e meio. Então, todo final de semana era 600 km de busão durante 1 ano para poder se profissionalizar, para não ficar como um árbitro amador, né? A arbitragem amadora ela é bem dificultosa, né? Então, o profissional ele te dá alguns respaldos que o amador não dá, né? Tanto de segurança como financeiramente, né? Então, sonho do árbitro é quando o jogador é atuar no profissional. Imagino que segue a mesma linha, né, do jogador. E você falou do profissional, interessante saber que você é árbitro profissional, porque eu reparei na arbitragem durante os jogos aqui, né? Foram só 2 jogos. Dizem que goleiro e juiz isso só elogia no final, né? Mas fica o elogio aí de uma arbitragem com critério, que deixa o jogo que deixa o jogo rolar. Fala um pouquinho pra gente como que é essa preparação suas como um árbitro profissional e para poder estar vindo em campeonatos assim. Nós sempre falamos que tem que virar a chavinha, né? O amador requer uma arbitragem, o profissional requer outra, né? Aqui nós encontramos um pouco de dificuldade, começando pela dimensão da quadra, né? Ela é só 28 por 14, o padrão hoje da oficial da FIFA é 40-20, então ela já é bem reduzida, né? Mas eu falo que a parte disciplinar e critério do árbitro, ela tem que ser de igual desde o sub 6, que é as primeiras divisões, até o principal, né? E para mim não tem jogo diferente, né? O que eu apito aqui é o que eu apito no Parque São Jorge, é o que eu apito no Allianz Parque, é o que eu apito no Morumbis, né? Eu mantenho esse padrão de critério até para o jogo fluir, né? Acho que vocês conseguiram perceber, nós somos uma arbitragem que gosta de deixar o jogo rolar. Não é todo contato que a gente para, porque o futsal ele evoluiu muito nos últimos anos, né? Então ele tem buscado o que? O jogo fluir, né? O tempo dele já é muito menor do que no campo, né? Se a gente ficar toda hora picotando falta, além de estourar e ficar um jogo feio de decidir um jogo na marca dos 10, né? Para quem vem assistir o espetáculo, fica maçante. Você citou a nossa quadra, aí tem 2 assuntos que eu vou querer entrar em questão, porque o nosso ginásio aqui ele é conhecido como a La Bombonera. Eu te garanto que nas fases de mata-mata semana que vem, apesar de que a gente já tem tido um bom público, mas aqui fica realmente um clima futebol argentino. Eu gostaria que, infelizmente, a gente já ouviu um ou outro xingamento aí com o juiz, não tem jeito, a gente vai tocar nessa ação daqui a pouco, mas como já tá sendo sentir essa atmosfera, né, com essa visão de árbitro e essa diferença numa quadra menor, se até para vocês correr é alguma coisa de diferença, qual que é essa diferença da quadra maior para menor A para maior vocês? dificuldade é a parte de locomoção, né? O espaço de atuação nosso, principalmente do lado dos bancos, né, é muito curto e às vezes você quer chegar na jogada, tem esbarra o treinador, né? Então a gente consegue, a mobilidade ela fica um pouco mais reduzida, né? Mas o árbitro, igual a gente está acostumado com jogos grandes, decisão grandes, até no profissional, né? A gente gosta da casa cheia mesmo, que é um jogo que tem emoção, né? Até vocês podem ver que o jogo, quando fica morno, a arbitragem ela dá uma decaída, porque a arbitragem também não gosta do jogo morno, né? O jogo, quanto mais intensidade ele tem, mais a arbitragem ela fica num nível elevado de concentração. Bacana, cara. E aí um pouco daquela questão do xingamento. Quando você tava lá para poder ser árbitro, aquela coisa toda, o cara tem que ter muita coragem, né, velho, para poder ouvir xingamento, esse tipo de coisa O assim. psicólogo é o principal, né? No começo da carreira, falar que não sofre, a gente sofre sim. Mas depois chega um tempo de
continuidade, que você já não... O cara pode xingar, você não vai nem olhar para trás, mas no começo da carreira você olha, procura o cara, marca a cara dele, reza para ele ser jogador do próximo jogo, né? Mas depois de um certo tempo, hoje a gente já não sente mais essa pressão extra-quadra, né? É interessante. Porque a gente, mesmo quando a gente está jogando alguma coisa assim, tem um hábito, a gente não tem tanta noção de como é no lugar dele ali. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre a rodagem suas, né? Vocês não são daqui de Minas. Eu queria saber como é que é vocês em outros estados, como é que vocês fazem para poder estar pegando jogos para esse lado de cá? Eu, na verdade, além de ser árbitro, eu sou proprietário da Wolf, né? Nós temos hoje 115 prefeituras no Brasil que a gente atua. O foco nosso maior é São Paulo, Paraná e Minas. Né? Hoje, toda prefeitura, para ela conseguir fazer um evento, ela demanda de um processo estatório, né? Antigamente ele era presencial, então ficava mais limitado às associações, ligas e empresas da região. De 2018, salvo me engano, para cá, ele virou um processo eletrônico, né? Então qualquer empresa que tenha toda a documentação, tenha tudo certinho, ela pode entrar, participar do Sertrame, né? É um leilão inverso, em vez de aumentar o preço, ele diminui do inicial, né? Mas aí a gente vê de acordo que encaixe na necessidade de custeio, né? Nós temos nossa equipe que está aqui a 700 quilômetros de Barão, né? Então teria que se fazer essa análise de hospedagem, alimentação, transporte e tudo mais. Nós vimos que dava dentro do nosso contexto, atendia a demanda e a necessidade, por isso que a gente entrou e participou e acabou vencendo aqui a competição daqui, né? Nem toda a cidade a gente sempre levanta um coordenador, às vezes, na região, né? Então a gente tem arbitragem igual aqui do lado em João Molevade, né? Que aí toca as demais competições que não são tiro longo, igual essa, né? Em todo o Brasil funciona mais ou menos dessa forma. Você falou que vocês atuam principalmente em Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Isso. Quantos árbitros você tem mais ou menos no corpo da Wolf ali, mais ou menos? Hoje nós somos uma das poucas empresas que trabalhamos com 35 modalidades, né? Então a Wolf hoje faz flagball, né, que é o futebol americano adaptado, nós fazemos MTB, corrida, atletismo, longboard, que é surf, nós também temos arbitragem. A média nossa anual é de 4.000 a 4.500 oficiais de arbitragem que trabalham conosco durante o ano. Pô, cara, muito interessante. Então já é uma empresa bem estruturada no ramo, digamos assim. E caso eu me interesse em virar arbitragem, você poderia explicar brevemente como é o processo para virar arbitragem e um dia trabalhar para a Wolf? Hoje nós trabalhamos durante o ano, nós temos 2 semestres de curso. O mais procurado são futebol, futsal e society, que é o que todas as prefeituras fazem competição, né? Ele tem duração de 15 dias, ele ocorre de forma online, porque graças à nova era facilitou muito hoje. Então o curso pode estar ministrando para um professor do Rio de Janeiro e você aqui vai conseguir acompanhar em tempo real, né? Posteriormente a gente exige um estágio, né? Geralmente ele começa na base, em cidades que tem base, né? Mas a arbitragem é mais paixão, o dinheiro dela é agradável, é uma renda extra legal, né? Nós temos árbitros aí hoje que tiram a média de 8, 10 mil no amador, né? Se for ver, é um dinheiro muito bom, mas tem que estar no sangue e gostar, né? Deixar a família igual a gente longe, 15 dias, né? Viajar, conhecer gente nova, não saber o que vai encontrar, né? Porque o fator surpresa é isso, né? Às vezes a gente chega em cidade igual aqui, tem estrutura de quadro, piso bom, iluminação boa, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre você acha restaurante para se alimentar. Então essa precariedade, o árbitro tem que ter paixão. O dinheiro, ele é um complemento que vai ajudar, né? Então pode acompanhar nosso Instagram, é Wolf Evento Esportivo. A gente divulga tudo que a gente tem de curso, de workshops e palestras durante o ano. Cara, muito interessante. A gente, né, às vezes não toma proporção, não pensa tanto assim, mas eu imagino que o universo da arbitragem ele realmente é gigantesco, né, cara? O universo da arbitragem é o que nós falamos, né? Sem árbitro não tem esporte algum, né? Porque se tirar a gente daí hoje e pôr eles para jogar do mesmo jeito, vai virar um rachão, né? É um pedindo parou, o outro falta. O árbitro é o mediador, né? Por isso que a gente tem que cada dia mais incentivar também que nasçam novos árbitros, né? Porque eu estou envelhecendo, outros já envelheceram e pararam. Se não tiver uma renovação contínua, o esporte amador ele vai sofrer com isso, né? Nós vemos hoje até pelo profissional que não se tem uma renovação tão grande, né?
Então nós pegamos exemplo aí de árbitros com 50, 55 anos apitando ainda Série A do Brasileirão, porque não se tem uma renovação à altura do que o esporte demanda hoje. Cara, aproveitar que você tocou no futebol profissional, gostaria da sua opinião, cara. Como árbitro, a gente foge um pouco da nossa ideia aqui, mas ninguém como melhor do que um cara muito profissional, totalmente da área, para poder falar para o nosso telespectador de Barão, que adora dar um pitaco sobre a arbitragem no final de semana ali. O que você acha da nossa arbitragem hoje e o que você recomendaria, você com a caneta da CBF ali, o que você faria para solucionar o problema do nosso futebol brasileiro em questão de arbitragem? Cara, eu acho que nós estamos no continente mais difícil de se apitar. O árbitro no Brasil ele é um herói no profissional, porque infelizmente o futebol brasileiro aprendeu a recair a culpa no árbitro, né? Como você falou, árbitro de televisão é muito fácil, né? Eu acho que foi, para mim tinha que expulsar, é pênalti, mas nós temos 17 regras, um livro de mais de 150 páginas que você tem que ler diariamente para se atualizar. Então eu falo para a turma que gosta de dar pitaco, baixa um dia lá, livro de regra, tenta ler e tentar compreender ele, interpretar, né? Mas eu ainda vejo um futebol a nível mundo, a arbitragem do Brasil ainda ela está entre uma das melhores. Eu acho que a utilização do VAR ela tem sido de forma errônea, né? O princípio dela de utilização fugiu um pouco do contexto, né? O VAR foi criado apenas para a situação de impedimento, erro de identificação, gol ou não gol e pênalti, então usando o VAR para dar cartão amarelo, para inverter falta, né? Então eles estão fugindo um pouco, isso é desagradável, né? Mas a arbitragem brasileira ainda ela está num patamar elevado a nível mundo, tanto que, se você que acompanhou o Mundial aí, os árbitros brasileiros chegaram e ficaram até as finais, né, a final do Mundial, esperando convocação, porque tinham chance de apitar a final do Mundial desse ano. Então não tá tudo perdido, né, cara? Como costuma dizer. Nós precisamos tirar essa política de o zagueiro erra no jogo, o goleiro toma um frango, o atacante perde um pênalti, mas no final a culpa é o árbitro, né? É o bandeirinha, é o quarto árbitro. Aprendeu a se criar uma cultura de se culpar alguém, né? O treinador nunca vai na entrevista e fala assim, viu, nós perdemos porque meu centroavante errou o pênalti, né? Nós perdemos porque o meu goleiro tomou um frangaço. Isso você nunca vai ouvir entrevista nenhuma. Ele vai falar assim, ó, nós perdemos porque o árbitro inventou uma falta que não foi, e aí alçaram a bola nessa área e nós tomamos gol. Então, nós precisamos começar a tirar a culpa da arbitragem e se responsabilizar enquanto clube, né? Para que os clubes aprenderem isso, que, opa, então vamos pôr 2 pesos, 2 medidas. Ó, nós vamos sentar, o dia que o árbitro errar, nós vamos bater, mas o dia que o time errar, nós vamos bater também. Aí o futebol equilibra de novo. Sim, eu tenho o mesmo pensamento, que acho que falta um pouco mais dessa empatia, né, do entender que todo mundo erra. Cara, você citou no começo aí, aqui a gente costuma fazer uma brincadeira mais pro finalzinho, um bate-bola dos 3. Você falou de grandes campeonatos aí, da sua rodagem, da sua experiência. Você consegue citar pra gente 3 jogos que você apitou que foram inesquecíveis nessa vida? Cara, eu tenho nesse ano final do Cruzeirão, o maior campeonato da América Latina. Procure, ocorre em Sorocaba. Ele começa com 350 equipes. Ele ocorre como mata-mata. Eu tenho uma final também legal, expressiva em Elias Fausto, clássico lá, igual uma quadra igual essa, um pouco menor, não tinha de pôr gente, foi colocado telão pro lado de fora, que a população abraçou, né? Eu tenho uma final em Cândido Mota, também em São Paulo, que foi, para mim, marcante até certo ponto, porque depois também virou um ato de violência, com a arbitragem nada, mas pela atmosfera, né? Que eu falei, se chegar numa quadra com um jogo, quadra lotada, mas eu tenho alguns jogos que eu levo para carreira, como São Paulo e Santos, que fiz esse ano, né? Magnus e São José, que são clássicos do futsal no meu estado, Corinthians e Penha. Então a gente tem alguns jogos aí que marcam a carreira da gente. Pô, currículo muito bom de jogos aí. E estádio? Você consegue citar 3 estádios? Pode ser quadra, campo, qualquer coisa assim, que você tenha ido que foi marcante? Cara, quadra, Arena Magnus, para mim, a Arena do Magnus Sorocaba é uma das melhores. Campo, eu falo Arena da Baixada, do meu Atlético. Sou atleticano, ainda bem que o Atlético não tem time no futsal, então não tem problema algum, né? Nunca vai ter, né? Então só o campo, só passa raiva com eles no campo. E o Morumbi também tem tanta estrutura, tanto boa quanto de quadra,
quanto de campo. Pô, cara, muito interessante sua rodagem aí. Parabéns pra você. Eu vou te dar a câmera, o microfone aí. Fica à vontade se você quiser mandar um beijo, um abraço aí. Muito obrigado por ter tirado um tempinho pra mim. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui de explanar um pouco da nossa trajetória, né? Do que nós passamos. Falar para vocês também que, caso precisem de curso de arbitragem, queiram ser árbitro em alguma modalidade, é só nos seguir nas redes sociais. O Instagram nosso é Wolf Eventos Esportivos, Facebook também. Nosso site é www.wolfeventosesportivo.com.br e precisando, estamos sempre à disposição.